Continuando nosso estudo de funções pré-definidas na linguagem Pascal, vamos estudar agora as funções de manipulação de tipos de dados ordinais. O que são dados ordinais? São aqueles dados aqueles tipos em que a gente pode colocar numa ordem. Eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, a letra A, B, C, D, né? Então, números, por exemplo, do tipo real, 2,5, 3,8, esses números não podem ser colocados em ordem. Então, essas funções que a gente vai estudar agora só servem para valores de dados que podem ser colocados em ordem. Tipos de dados ordinais. São três, principalmente: o inteiro, o char e o byte. A primeira função que a gente vai estudar é a função suc. O que ela faz? Ela retorna o valor ordinal seguinte, ou seja, o sucessor. Vamos fazer um exemplo. Vou chamar aqui de ordinais. Vou declarar essa variável do tipo inteiro. Se eu declarar ela de outro tipo, para o nosso exemplo aqui não vai servir. Então veja só, eu vou digitar um valor e eu vou colocar assim, ó, o sucessor é suc A, o read key e o clean screen. Vamos executar nosso programa. Toda vez a gente se confunde, tem que ter um errinho. Então, se eu digitar o valor 5, o sucessor tem que ser o 6. Veja como é uma função bem útil. A gente está usando contagem. Você digita um valor, 10, e ele digita 11 para você. Função suc retorna o sucessor. Se você transformar ela do tipo char, olha só, coloca aqui do tipo char. E agora nós vamos ver a letra A, ela retorna B. Se eu colocar D, ela coloca E maiúsculo. Porque são variáveis, são tipos de dados ordinais, que têm uma ordem. Aproveitando esse ensejo, eu também tenho a função pred. A função pred, vou aproveitar a mesma palavra, pred, o predecessor é o anterior, né? Para eu encontrar o predecessor, eu uso essa função aqui, ó, a função pred. Ela vai obter o valor ordinal anterior ao dado. Fica logo aqui para a gente fazer as comparações. Executando. Então, se eu digitar assim... Opa, não pode ser 5 porque lá está do tipo char. Se eu digitar F... Se eu digitar F, ó, o meu sucessor é G e o meu predecessor é E. Bastante útil essas funções do tipo integer. Se eu digitar 25, o sucessor é 26 e o predecessor é 24. Vamos para o próximo exercício, a próxima função. Continuando o uso de manipulação de tipos de dados ordinais, funções predefinidas pela linguagem Pascal, nós vamos estudar agora a função inc. Nós até já fizemos exemplo com a função inc. A função inc, ela retorna o seguinte, ela faz o seguinte, ela incrementa uma variável numérica em 1. Então vamos tentar, no mesmo exemplo aqui, nós vamos digitar um valor, uma variável numérica, e ela vai ser incrementada em 1.
Aqui nós temos, eu vou digitar o A. E aqui eu vou digitar uma variável do tipo B. Vou chamar isso aqui de B. Então, eu vou dizer que B vai receber inc A. Aqui é B. Vou chamar isso aqui de B. De B, isso aqui é A. O A é o A mesmo. Vou imprimir o A. Não precisava nem imprimir, já que vai ser lido, né? Mas vamos ver. Veja só. Inc A. Vou colocar assim. Sempre a gente tem uns errinhos que faz a gente perder tempo. O que foi que ele disse aqui? Erro na expressão. O erro estava acontecendo porque o inc, ele não é uma função, ele é um procedimento. E procedimento não retorna valor. Ele só executa uma ação, mas ele não retorna valor, diferente de uma função que executa uma ação e retorna um valor. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ler o A e vou incrementar o A. Aqui eu vou ler o A antes e vou ler o A depois, a mesma variável. Agora vamos ter o resultado correto. Mas, meu Deus do céu, quantos erros básicos. Então, eu tenho o valor de A. O valor de A é 9, 8. Então, antes... para poder ser antes, eu tinha que ler o A bem aqui. Então, eu vou colocar B, recebe A. Bem aqui. Aí, eu vou ter o valor antes. Aqui, B. Então, ó, antes dele ser incrementado, eu coloco o valor dele em B, na variável B. Então, 9, ó. 9 e 10. Antes dele ser incrementado, ele valia 9. Agora ele vale 10. Qual é a diferença dele para o pred e o suc? Porque o suc, ele recebe o valor anterior, mas ele não incrementa a variável. A variável A valia no nosso caso, valia 9. Deixa eu executar aqui e mostrar a diferença. Se eu colocar 5. Nesse caso aqui, o A valia 5. Agora, vale 6. Então, o valor de A foi alterado para 6. No suc e no pred, a diferença é que ele pega o antecessor e o predecessor, mas só que a variável continua com o mesmo valor. Ela não é alterada, ela permanece com o mesmo valor. Ele só pega o anterior e o posterior. Vou colocar aqui o char, do tipo char. Do tipo chá, para a gente ver como também funciona. Com letras também funciona. Se eu disser aqui, por exemplo, O, então, ó, valia O e agora é P. Depois de O, vem P. Então, funciona também. Seguindo essa mesma lógica, nós poderemos usar também aqui o DEC. Se o A incrementa, o DEC decrementa. Exemplo. Vamos colocar o próprio O. Antes era O, agora é N. NO. Mas você poderia estar se perguntando assim, mas ele incrementa só em 1? A resposta é não. Ele incrementa quantos você quiser. Se você quiser incrementar de 10 em 10, de 5 em 5, de 7, você é que manda. Como é que você faz? Ele tem, na verdade, duas estruturas. Quando você coloca somente o valor, ele vai entender que você está incrementando em 1. Agora aqui eu vou colocar o valor de A e agora eu vou colocar assim, ó, 3. Quando eu coloco aqui, ó, A, inc A, vírgula 3, significa que ele vai incrementar em 3. Por exemplo, se eu digitar 5, o resultado anterior tem que dar 5 e o posterior tem que dar 8. Olha só, 5 e 8. Por quê? Porque ele incrementou em 3. Então, quando eu não coloco nada aqui, quando eu não coloco nada, significa que ele vai incrementar, por padrão, ele entende que vai incrementar em 1.
Mas se você quer incrementar em outro valor, vamos colocar aqui em 10. Se eu colocar 5, 15. Então você que diz como que você quer. Essa função é muito útil mesmo, a gente usa ela bastante. Espero você então na próxima aula.